Olá, irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Uma ótima noite para vocês. Para você que não me conhece, meu nome é Gleison Góes. Sejam bem-vindos ao canal Fim dos Tempos. Eu vou aqui estar falando algumas coisas da parte do Senhor para vocês, amém? Eu quero, de antemão, dizer a vocês que muitas pessoas, infelizmente, me têm como um religioso ou um fanático. Quero deixar claro para você que antes de eu me converter a Jesus, quando eu morava na Europa lá e passei por muitos países, e morei em muitos países, eu sempre coloquei na minha cabeça que o dia que eu me convertesse a Jesus Cristo, que seria em espírito e em verdade. Eu não estaria aqui para poder brincar ou usar o nome de Deus em vão. Então eu levo as coisas de Deus com muita seriedade. Vocês podem observar que existem milhares e milhares de canais que falam sobre mim, porque talvez seja por causa que o meu nome, a minha imagem, dê muito engajamento e causa muito like para os canais deles, não sei. Acredito que seja por esse motivo, porque o meu nome causa polêmica, gera muita, né? As pessoas ficam muito interessadas em saber sobre o que eu falo e sobre a minha vida. Mas vocês podem observar que a única coisa que eles falam e alegam sobre mim é me chamarem de doido, de louco. Isso para mim não seria, segundo a Bíblia, é algo condenável. A Bíblia diz que quem chamar o seu irmão de louco já é réu de juízo, é réu condenado ao fogo do inferno. Então é pecado. Mas, num contexto da Bíblia, da palavra, mudando o contexto agora, é muito, assim, gratificante. Claramente não é confortável você ser perseguida ou perseguido, você assistir e ver notícias ao teu respeito que não são verdades, que não são verídicas. Nada disso deixa você confortável, isso é óbvio. Mas, observando e lendo as Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, você vai poder observar. Muitos homens de Deus foram, sim, chamados de loucos. Então, comparando a palavra de Deus, então, para mim, então, é uma vantagem. É bom ser chamado de louco, porque isso significa que eu estou no caminho certo. Amém? Que eu estou pregando o evangelho da verdade. Quero dizer a você, qualquer pessoa que pregar que tá ok sobre isso, fuja, tá? Fujam, tá, irmãos? Qualquer pessoa que pregar, não tem problema, normal, nada a ver, fuja mesmo, porque tá usado pelo inimigo, tá? Eu desde o início, isso aqui vocês entenderam o recado, óbvio. Isso aqui é dos meus animaizinhos, quando precisa aplicar alguma coisa neles, né? A galinha, os pintinhos e tal, precisa colocar algum remédio, aí eu utilizo. Amém? Ok. Indo agora para as revelações. O Senhor me disse, irmãos, podia contemplar ali, Deus varrendo ali, o carnaval baiano vai ter vários desfalques, tá? Eu via, ali Deus me mostrava, olhando ali para algumas pessoas, eu via o inimigo querendo ceifar a vida dessas pessoas. Olhava para Sheila Mello, há muito tempo Deus já tinha falado comigo, ali do grupo El Chan, que Deus realmente está abominando o Senhor, não tem agradado a Deus, a prática deles, e Deus tem dado chance de arrependimento a eles há muito tempo. Eu olhava ali para o grupo El Chan, Deus me falava que ia ter desfalque ali, e vai ter perda, ali no Carnaval da Bahia vai ter perdas, tá, irmãos? Deus vai permitir ali, por esses dias agora, mortes ali no Carnaval da Bahia. Xande, eu já falei para vocês, já entreguei a revelação, todo mundo sabe que eu conheço Carla Pérez, conheço Xande e conheço alguns artistas. Então, é triste, é lamentável, mas eles não ouvem a voz de Deus, os avisos do Senhor. Então, o que resta é só a morte, porque a Bíblia fala que há um caminho para o homem, em Provérbios 14, 12, há um caminho para o homem que parece direito, mas o final deles
são os caminhos da morte. Então, eles estão brincando com o Senhor e ali o diabo pedindo as almas deles e chega uma hora que Deus permite. Eu via claramente, tá, irmãos? O Xande, Deus permitindo ali a morte do Xande, do cantor Xande, marido da Carla Pérez, tá? Que eu conheço, infelizmente, lamentavelmente, mas eu via algo muito assim, olhei para ele assim, já falei com vocês um tempo atrás, e reforço novamente a questão ali de ele estar levando multidões, dois que Deus está abominando, tanto o Xande também, quanto o cantor Léo Santana. O Léo Santana é um cantor que Deus está abominando. Abominando, irmãos. Vai ter uma limpeza agora no Carnaval da Bahia, vai ter desfalque, vai ter cantor morrendo. Deus falava isso para mim, que vai ter cantor morrendo da Bahia. Eu via claramente ali também na questão da Sheila Mello. Olhava para ela, eu via, lembrava da Paulinha Abelha. Eu via como se ela, Deus permitisse ali, ela partindo jovem, tá? A dançarina Sheila Mello. Na verdade, vai ter ali perda no grupo El Chan, vai ter falecimento, vai ter morte ali no grupo El Chan. Eu via, olhava para o grupo ali, Deus palestrava comigo e também o Senhor falava para mim, para vocês se prepararem para os noticiários aí, os próximos dias aí na frente, porque vai morrer pessoas, cantores da Bahia. Vai morrer cantores baianos, vai ter desfalque no carnaval, porque Deus vai permitir. Eles têm arrastado multidão para a profundeza do inferno. E aí, o Senhor vai permitir. Anotem aí o recado do Senhor, amém? Nos próximos dias, vocês vão ver no noticiário, como sempre eu falo para vocês, né? Eu entrego a revelação, logo depois vocês veem aí se cumprindo. Glória a Jesus. É lamentável porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Diz lá em Ezequiel 33:11. Mas que o ímpio, que eles se convertam e se arrependam e vivam. Mas eles não querem entregar a vida a Jesus. E o final, sempre, é um final triste. Vamos aqui falar rapidamente sobre muitas coisas importantes que Deus mostrou, algumas outras revelações que Deus me deu, amém? Vamos falar aqui, irmãos, primeiramente, anotei para não esquecer, tá? Deus ordenou a nós que lêssemos nesses dias agora, meditássemos no livro de 1 Coríntios e 2 Coríntios, tá? Eu estou lendo, meditando nesses dois livros, e eu gostaria que vocês também, os inscritos do canal, pegassem a Bíblia e começassem a ler o livro de 1 Coríntios e 2 Coríntios, amém? Eu tive a revelação na madrugada e Deus mandava eu ler estes dois livros, e vocês também, amém? Perdas na música, na Bahia, já falei, já entreguei a revelação, ponto, já entreguei, ok? Outra cantora também que Deus está abominando é aquela moça chamada Ana Castela, viu? Aquela Ana Castela ali, tá uma idolatria muito grande com aquela mulher. Eu tava vendo ali os vídeos dela, eu vi uma idolatria terrível com aquela cantora ali. Deus não tá se agradando não, tá? Se aquela moça não se converter, o final dela vai ser triste, vai ser trágico. Lamentável. Deus me falou, irmãos, referente aos vícios, tá? Para começar, eu vou falar aqui sobre os vícios que Deus abomina e que você não, talvez, ache normal. Tem pessoas que se dizem servos de Deus crentes que são viciados em café. Exatamente isso. Tem pessoas que falam que se não tomar café, se eu não acordar e não tomar café, me dá dor de cabeça, para mim meu dia estragou, não consigo trabalhar, não consigo fazer nada se eu acordar e não tomar meu café. Eu sou viciado, e falam com as próprias bocas que são viciados em café. Deus já me cobrou vários dias, várias vezes, que eu falasse no canal a respeito da questão do vício do café. Para Deus, Deus disse para mim que é como se fosse o vício de uma droga, como qualquer outra droga. Você que fala que não vive sem café, que, se eu não tomar café, para mim meu dia acabou. Eu sou viciado em café. Para Deus você é uma drogada e um drogado. É um vício, é uma erva, o café. Para você que não vive sem ele, que dá até dor de cabeça, é um vício. Para Deus você é uma drogada e um drogado, você já está drogado. Viciado em café. Outros também falam que são chocólatras. Deus disse que não se agrada, é um vício maligno. Pessoas que são chocólatras, viciados em chocolates. Para Deus é um vício
como vício de uma outra droga normal. Se libertem dos vícios, em nome de Jesus. Tem gente que é viciada em refrigerante. Examine-se você a si mesmo agora, neste momento, e veja a tua dependência nesse outro tipo de coisa. Tem pessoas que são viciadas também em compras. Para Deus isso é pecado, viu, irmãos? Deus me disse claramente que isso é um pecado. Se a pessoa morrer assim, pode perder a salvação, porque é como se fosse viciado em uma droga. Como que a pessoa não consegue levantar e viver o dia normal, fazer seus afazeres, trabalhar, fazer e ali viver a sua rotina naturalmente, diariamente, se ela não beber café? Um vício, como de uma droga. Se liberte desse vício. Peça a Deus libertação urgente, para você não morrer assim, tá? Se não tomo café, passo o dia todo mal, misericórdia. Tenho que tomar meu café, que senão... É como as pessoas falam, se eu não fumar meu baseado, eu fico assim... É como se fosse uma droga, tá? Deus me falou isso aí. Lembrando que você não é obrigado a acreditar. Eu estou falando que Deus me revelou. Agora, eu não estou obrigando você a acreditar no que eu estou falando. Mas se você não quiser acreditar, é você e Deus. Mas Deus me disse claramente que não tem nenhum culpado e culpada por inocente no dia do juízo final. Ah, eu não sabia que tal coisa era pecado. Você não é obrigado a seguir. Mas perante o Senhor, no juízo final, você não vai dizer assim, ah, eu sou inocente, eu não sabia. Amém? Outra coisa que eu quero dizer para vocês, ó. Fulano é um homem de Deus. Cicrana é uma mulher de Deus, irmão Gleison. Também. É sério, irmã? É uma mulher de Deus? É um homem de Deus? É. O que ela faz? O que ele faz? Ah, ele só faz vídeo dentro do carro, como o André Valadão, né? E ali, e também ele vende muitos livros. Ela vende livros, como Karina Bach também, vende colágeno, vende tudo, né? Um comércio. Usa o Evangelho de Cristo para vender colágeno, livros, né? E ali é túnica, né? Então, é o comércio, tá? E ali vender também cursos teológicos, vender caravanas para Israel, para não sei para onde. Isso é ser mulher de Deus e homem de Deus? Isso é ser mulher de Deus e homem de Deus? Uma pessoa que só nos vídeos só fala coisas que vai massagear o teu ego e deixar você bem confortável? Isso é ser uma mulher de Deus e um homem de Deus? Uma pessoa que vende produto de emagrecimento e outras coisas, e você vê claramente que o interesse dessas pessoas é só vender produtos, usar o público evangélico para ganhar dinheiro. Isso é ser homem e mulher de Deus? Jamais. O homem e a mulher de Deus, você vê pelos frutos, ganhando almas, evangelizando e pregando a verdade. Vou falar sobre isso mais à frente. Vamos ler em Apocalipse 8, 9, daqui a pouco. Hoje eu entendo, irmãos, o porquê Jesus Cristo me arrebatou no inferno a primeira vez. Que você também não é obrigado a acreditar que Deus me levou no inferno, amém? E aí, eu disse a Deus, quando eu vi aquelas milhares de almas caindo no inferno, eu falei para Jesus, quando eu vi, Senhor, tá todo mundo vindo pro inferno, não tem ninguém indo pro céu, não, Senhor. E à medida que eu olhava, eu via aquelas almas caindo uma por cima das outras. Eram milhares e milhares de almas. Eram tantas pessoas que eu fiquei assombrado e horrorizado, assustado com a quantidade de alma que descia por minuto no inferno. Hoje eu entendo por quê. Muitas pessoas servem a Deus de qualquer jeito, outros não querem se converter a Jesus. Então, muitos brincando de servir a Deus e até morrem. A pessoa acha que foi para o céu e nem para o céu foi, porque não servia a Deus
em espírito e em verdade. E a própria palavra do Senhor diz, né, claramente, que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Para vocês verem, muita gente falando que tá todo mundo entrando no céu, que é fácil. O próprio Senhor, o próprio Deus diz na palavra dele que se ele não antecipasse, se ele não abreviasse, não adiantasse os dias, a vinda de Jesus, ninguém ia se salvar. Para você ver como a coisa tá feia. Por isso é necessário que você fique vigilante, como as virgens prudentes, aguardando o noivo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, voltar. Amém? Porque Deus diz na Bíblia, se Deus não antecipasse e abreviasse os dias, ninguém ia se salvar. E o povo está dizendo que todo mundo está indo para o céu. Oi? Para o céu? Você precisa ler a Bíblia. Caso contrário, você vai ser enganado e enganada. Eu fiquei horrorizado quando eu via milhares de almas caindo, uma por cima da outra, com os olhos arregalados, assustados. O olho das pessoas falavam para mim. Elas não falavam com a boca, mas o olhar, os olhos deles e delas falavam para mim. Socorro, pavor, pânico. No olhar daquelas pessoas, descrevia pavor, medo, pânico. Estavam assustados. Quando, à medida que eles caíam lá, eu via claramente. O olho deles era um olhar de terror, de pânico. Por quê? Porque nós podemos analisar o dia, os dias atuais que estamos vivendo. O povo brincando com Deus. Eles não estão entrando no céu, a Bíblia fala, e eles estão tentando impedir quem quer entrar no céu de entrar. Os hipócritas e fariseus. A falta de santidade, Deus me disse, Deus falou para mim, o Senhor falou para mim, que a falta de santidade, de renúncia e a modernização do evangelho está levando muitos para o inferno. Veja o que Deus nos ordena em 2 Timóteo 3, 14 e 17. Permaneça naquilo que aprendestes. Vamos ler? 2 Timóteo 3, 14 e 17. Vamos ler juntinhos. Todo mundo pegando a palavra de Deus para lermos juntinhos, amém? Pega a Bíblia para ler junto comigo. O que diz em 1 Timóteo. Eu marquei, Jesus, cadê? Lá, achei, irmãos. Olha. 1 Timóteo, capítulo 3, perdão. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendestes e de que fostes ensinado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde criança sabes as santas escrituras que são capazes de fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, vocês podem ver claramente que o Senhor disse, né, aqui, para permanecermos naquilo que aprendemos desde a infância. Ok? Mas tem surgido novas doutrinas de demônios e seitas, e o povo está seguindo o evangelho dessas pessoas aí. Dessas seitas, heresias e doutrinas de demônios. Não estão ali firmados na rocha que é Jesus e também mantendo aquela doutrina desde que era criança e aprendeu desde pequenininho, não. Estão modernizando, Satanás está modernizando o evangelho
E eles estão se modernizando junto com o capeta, junto com o evangelho do diabo. E aí tudo que era pecado antigamente, quando aprendemos desde criança, hoje já para muitos já não é mais pecado. Eles falam que é usos e costumes e religiosidade, porque tá tudo liberado. Satanás abriu as comportas do inferno e a porta larga do evangelho está tudo liberado. E aí tudo que antes era pecado outrora, hoje, na boca dos líderes de Satanás, já não é mais pecado, já está tudo liberado. Tudo liberado. E aí, o diabo tem arrastado muitos e muitas para o inferno. A Bíblia fala que Satanás, o Deus deste século, cegou a humanidade para que eles não possam ver, enxergar o evangelho de Cristo. O evangelho de Jesus Cristo não muda, não atualiza e não se moderniza. Veja o que diz em Hebreus, capítulo 13, e versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ontem, hoje e para sempre. Nada mudou. Satanás, porque odeia o crente que vive em santidade, a Bíblia diz, sede santos, assim como também eu, Senhor, seu Deus, o Senhor teu Deus, sou santo. Esforcem-se para viver em paz com todos, que Deus sabe que é difícil, que tem gente que é terrível, tem gente que é capeta puro. Aí Deus fala assim, meus filhos, se esforcem para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Eu já disse para vocês, eu já vi o brilho de Deus, só o brilho me deixou quase cego. Eu não conseguia olhar para o rosto do Senhor. Colocava a mão no rosto. E os anciãos que estavam de frente para o trono de Deus também não conseguiam olhar. Colocava a mão no rosto, porque quase ficavam cegos. E eu também. A Bíblia fala que para entrar no céu tem que se parecer com uma criança. Veja se essas pessoas maldosas, caluniadores, perversos, que estão planejando maldade contra os próprios irmãos, servos de Deus, vejam se eles conseguem se assemelhar a uma criança, como Deus nos ordena que sejamos para poder entrar no céu. O povo está estilo Flor de Lis. Não vai entrar no céu desse jeito. Perdoar o irmão. Perdoar não é conviver, mas a Bíblia ordena perdoar o seu irmão. O povo está querendo matar o irmão, mandando procurar onde mora, perseguindo, arrombando a casa do irmão, sequestrando. Tá assim. Tá daí para pior. Tá terrível. Fim dos tempos, irmãos. Fim dos tempos. Vamos nos preparar, porque tem muita coisa mais vindo. Que esse carnaval aí vai ser terrível para muitos, viu? Deus falou para mim também sobre o cavanhaque, tá, irmão? Sobre o homem usando o cavanhaque. O cavanhaque. O cavanhaque, ele surgiu por conta de um dos generais de Napoleão III, Louis Eugène Cavaignac. Em si, o cavanhaque, sobrenome, significa lugar cavado. Buraco. Lugar cavado, buraco. Buraco cavado. Eu sempre vi algo maligno como de um Exu malandro no cavanhaque quando os homens usavam antigamente. E hoje também eu vejo isso, viu, irmãos? Todos os homens que se aproximam de mim, se aproximavam antes, eu via com um espírito de sedução neles. Antigamente eu via o espírito de sedução nesses homens naquele cavanhaque. Quando eu olhava, eu conseguia ver que era algo maligno, como se fosse de um demônio, Exu malandro. E Deus me falou que não se agrada. Não se agrada, irmãos. Você que usa, Deus não se agrada.
Eu via isso aos olhos normais. Você que não ora, não lê a Bíblia, você que não tem intimidade com Deus, que não acredita, você pode não acreditar se você não tem intimidade. Se você falar, irmão, eu tenho intimidade com Deus, eu oro e tal. Mas você que não tem, não ora, você não vai entender as coisas espirituais, amém? Mas para Deus, Deus não se agrada, tá? Eu vi ali claramente que Deus não se agrada porque eu via um demônio chamado Exu Malandro. Quando eu olho para esses homens de cavanhaque, você pode ver que o significado é algo terrível. Significa lugar, buraco, cavado. Significado de cavanhaque. Buraco, cavado. Lugar, cavado. Lugar, cavado. Pesquisem. Quero falar também sobre muitos querendo ser melhores que os outros e donos da verdade. Os mais sábios e os mais estudados. Quando existe apenas uma verdade que liberta, essa verdade se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vou deixar alguns versículos abaixo. Amém? Vou deixar alguns versículos abaixo aí. Para estes aí que se diz tantos, que se acham tão mestres da lei, hipócritas e fariseus teólogos, que medem a sua sabedoria pelo conhecimento. Conhecimento humano. Das letras, quando, na verdade, o conhecimento é dado através do Espírito Santo e da palavra de Deus. Amém? Conhecimento verdadeiro. Eu vou ler para vocês, tá? Vou deixar alguns versículos abaixo aí sobre a loucura, a sabedoria e a loucura, que para os homens muita coisa é loucura. E para os que se acham tão sábios, tão inteligentes. E o que a Bíblia fala sobre os tais. Amém? Eu, por exemplo, muitos me chamam de louco. A Bíblia fala que o evangelho de Cristo para o mundo que perece é loucura para os homens. Leia os comentários abaixo aí. Vou deixar para vocês, em nome de Jesus. Amém? Deus me falou que nós estamos, eu vi claramente, o Senhor me revelou, nós estamos na quarta taça. Amém, irmãos? Apocalipse 16, 8 e 9. Lembrando que eu disse no último vídeo que vamos passar assim, para vocês se prepararem. Vamos passar por momentos difíceis, eu vou mostrar agora também na palavra, confirmando para vocês, para todos estarem como as virgens prudentes preparados para o que está por vir aí à frente, amém? Muitas coisas terríveis estão por vir, e os servos de Deus devem estar sim preparados, que não vamos passar ileso, vamos passar por muitas coisas ainda, amém? Inclusive pela fome, que eu repito e afirmo para vocês, amém? Olha, Apocalipse 16, eu vou ler para vocês. Vamos ler juntos Apocalipse 16? Vamos. Primeiro, que vocês sabem que a qualquer momento, surgindo uma guerra, surgindo uma pandemia ou uma greve de caminhoneiros, automaticamente vai afetar os alimentos e vai afetar também o trabalho e o abastecimento, concordam? Já é um motivo para os servos de Deus do canal Fim dos Tempos se precaverem, como eu, servo de Deus e profeta de Deus, ungido por ele, já instruí os irmãos do meu canal. Se preparem. E tudo que eu falo para vocês para guardarem grãos, guardarem enlatado, sardinha, atum, façam do jeitinho que eu estou falando. Olhem atrás a data, bem longa, lá para 2020 e pouco, 26, 25. Ok? Tentem buscar com a data mais longa, de validade, e guardem. Guardem enlatados, guardem grãos. Vocês vão lembrar no futuro. Amém? Vocês vão falar bem que o profeta falou. Bem que a Bíblia já nos alertou, né, irmãos? Nós vamos ler Apocalipse. Apocalipse 16, versículo 9. Vamos ler junto comigo? Peguem a Bíblia, a palavra do Senhor. Deus falou que nós estamos na quarta taça. Quarta taça, tá? Não sei aí onde você mora, mas aqui tá um calor de 70 milhões de graus. O sol tá
aquecendo, como a Bíblia diz, 7 vezes mais. O sol está queimando tudo aqui. Eu não sei aí onde você mora. Vamos ler? Apocalipse 16, 9. E os homens foram queimados com grande calor. Os homens, imaginem as plantações também. Se os homens estão sendo queimados, sofrendo, imaginem as plantações das verduras, dos grãos. Amém, irmãos? Eu mostro na Bíblia. E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. E eles não se arrependeram para lhe darem glória. Ok? Nós estamos na quarta taça. E os homens foram queimados com grande calor. Tá um calor terrível. Muita gente tá fazendo vídeo na internet até xingando palavrão, falando sobre o calor, e xingando vários palavrões. Então, eu vou ler mais abaixo para vocês verem as outras taças, amém? Vamos ler as outras taças? Vamos. Nós estamos na quarta, Deus falou para mim, amém? Vamos ver a quinta? E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino era cheio de trevas. Eles mordiam suas línguas por causa da dor. E blasfemaram o Deus do céu por causa das suas dores e suas feridas, e não se arrependeram dos seus atos. Viu que eram pessoas aqui que Deus ainda estava dando chance, amém? De arrependimento. São pessoas que Deus está dando chance de se arrepender ainda. Vocês estão vendo aqui. Quando fala que não se arrependeram é porque Deus estava dando chance. Amém? E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dali secou-se para o caminho dos reis do Oriente, para que os reis do Oriente pudessem ser preparados. Tudo isso já está acontecendo, né, irmãos? E vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saíram da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, porque eles são espíritos de demônios, operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho como ladrão, abençoado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e eles vejam sua vergonha. E eles, aqui não é somente na questão da roupa, não, é as vestes na questão do pecado, de estarem despreparados no pecado, de não estarem preparados para subir, e aí sejam vistas as tuas vergonhas também, significa o pecado. Seja descoberto o pecado também. Amém? Porque eu creio que o Senhor, se eu estiver tomando banho agora, Jesus voltar, eu estiver tomando banho, normalmente, por causa do calor, normal, se banhando, normal, como servo do Senhor, todo mundo toma um banho no banheiro, louvando a Deus, que eu ainda não tem como eu perder a salvação porque eu estava tomando banho. Não existe isso, irmãos. Não existe, não tem como existir isso. Cheguei da rua cansado, estou tomando banho, Jesus voltou. Eu estou no banho tomando banho. Por que a pessoa vai para o inferno? Eu creio aqui, eu tenho essa interpretação, amém? Mas eu tenho essa interpretação. E ali, e guarda as suas vestes. Guardar as vestes quer dizer o quê? Eu creio que guardar, viver em santidade, viver segundo a vontade do Senhor. Viver de acordo com a palavra de Deus. Para que não ande nu e eles vejam a sua vergonha. Ok? E eles os reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo, está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tão poderoso terremoto e tão grande. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia veio à lembrança diante de Deus, para dar-lhe do cálice do vinho da fúria e da sua ira. E toda a ilha fugiu, e as montanhas não foram encontradas.
E caiu sobre os homens um grande granizo do céu, cada pedra com peso de cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram a Deus por causa da praga do granizo, porque sua praga é extremamente grande. Lembrando que aqui, vamos ver também sobre Mateus 24, algo que eu mostro para vocês, como nós vamos passar por momentos difíceis, tá? Vamos passar por momentos terríveis, viu, irmãos? Vamos ler aqui Mateus 24, que eu anotei para nós agora, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, irmãos, no livro de Mateus 24. Deixa eu ver. Olha, vou procurar a parte onde diz. Eu vou ler Mateus 24 todo. Vamos ler? Vamos ler Mateus 24 todo juntos? Vamos. E Jesus, saindo, partiu do templo e aproximaram-se dele seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhe disse: não vedes todas estas coisas? Na verdade, eu vos digo, não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja destruída, derrubada. E, estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes. E haverá fomes e pestes. Vocês estão vendo aqui? Como muita gente quer me desmentir e desmentir a palavra de Deus, quando fala que a gente não vai passar pela fome. Olha o que a Bíblia está dizendo em Mateus 24. Quer me desmentir ainda? E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olha aqui, irmãos. Enganaram. Eu ouvirei rumores de guerras e rumores de guerras. Olhai para que ninguém vos engane, pois todas essas coisas tá. Pois não, nação, reino contra rei, lugares. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes. Fomes, vai haver fome. Tá vendo aí que vai haver fome? Nós vamos passar pela fome. E pestes e terremotos em vários lugares. Todos estes são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados. Tá vendo aí que Deus está falando que vai acontecer com a gente? E vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Prestem bem atenção. E então muitos se ofenderão, se odiarão e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. Mas Deus não está dizendo que todo mundo vai morrer não, tá, irmãos? Não é todo mundo que vai morrer não. É quem Deus permitir que morra. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Olha aqui no final. Aquele que suportar até o fim será salvo. Que suportar o quê? Tudo que eu li anteriormente. Tudo que eu li antes. Suportar a fome, os terremotos. Tudo que a gente vai passar. Amém? Tudo que a gente vai passar, inclusive a fome. Deus não vai deixar a gente com fome. Por isso que Deus está usando os servos dele para alertar a todos para se prepararem. Amém?
Deus avisa sempre antes. Alguns ouvem, outros não. Como as virgens lá, da botija sem azeite. Foi pedir azeite para as outras, porque não tinha. Deus está falando para os servos dele, estoquem grãos, estoquem enlatados. Eu estou falando da parte de Deus. Muitos não vão ouvir. Os que vão ouvir vão ficar tranquilos. Glória a Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Outra coisa, os que não tiverem condições também, Deus vai prover. Os que têm vão ajudar os que não têm. Quem não tiver, Deus vai fazer aparecer. Deus é assim, Deus não vai deixar o servo dele morrer de fome. Mas Deus está avisando para guardar, é para guardar. Amém? Guardar não é ser mesquinho, não ajudar o próximo, não ajudar os moradores de rua, não alimentar, não, porque quem não pode ficar retendo, não. Tem que abençoar as pessoas também, tem que ajudar o próximo, viu? Não tô falando para ninguém ser avarento, mesquinho, não. Tô falando para juntar, guardar aos pouquinhos, guardando os grãozinhos e tal, guardando, compra 5 latas de sardinha hoje, 4 amanhã, vai guardando aos pouquinhos. Mas não é para deixar de ajudar o próximo, não. Que aí você vai ser mesquinho e avarento. Amém? Não entenda, não interpreta o que eu estou ensinando aqui de uma forma errada, não, em nome de Jesus. Guarda aos pouquinhos as coisas, mas também vai ajudando o próximo, alimentando as pessoas também, ajudando o teu irmão. Mas aquele que perseverar até o fim, até salvo. Glória a Jesus, vou ficar até o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como um testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes a abominação da desolação falado pelo profeta Daniel, qual que é? O povo barbarizando nos altares das igrejas. Essa foi a profanação a abominação a qual o profeta Daniel disse. Deus me falou isso. Quando, pois, virdes a abominação da desolação falada pelo profeta Daniel, posta no lugar santo, que é o altar das igrejas, quem lê, que entenda, eu entendi. Eu sou profeta também, ungido por Deus, e eu entendi. Deus me deu o discernimento e o entendimento, amém? Quem lê, entenda, está escrito assim na Bíblia. Quem lê, entenda, eu entendi. É a profanação das igrejas, a bagunça, o pega-pega que está acontecendo, que nós estamos ficando assim, apavorados de olhar e falar, meu Deus, a Bíblia está se cumprindo mesmo. É isso aí que o profeta Daniel profetizou. A abominação no lugar santo é isso aí, tá, irmãos? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa, nem volte aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mas orai, Deus manda orar, tá vendo? Mas Deus manda a gente orar. Vamos passar por tudo isso, olha. Olha o que Deus diz aqui no versículo 20 e 21. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia do Shabat. Porque haverá, do sábado, né? Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Tá vendo? Deus falando que vai adiantar aqueles dias. Então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão já estou te avisando, já vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém? Pois onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol,
depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro cantos, desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Agora aprendei uma parábola da figueira. Quando o seu ramo estiver ainda tenro e brotar em folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas, que é Jesus. Na verdade, eu vos digo, esta geração não passará até que todas estas coisas se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe. Viu esse homem louco que adora Yahusha? Toda vez marca aí a vinda de Jesus. Mentiroso. Ninguém sabe o dia, nem a hora. Que aquele ali é doido mesmo. Aquele ali deveria internar. Que adora Yahusha. E fala que todo mês ele marca a vinda de Jesus e nada acontece. A vinda do Messias e nada acontece. Por quê? Porque é um mentiroso e enganador. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, que era chamado de louco, assim como eu, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o souberam, ninguém percebeu, até que veio o dilúvio e os levou, a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Estando duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada, levada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse a que hora vem o ladrão, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Por isso, estai vós prontos também, porque a hora que não pensais, que você nem imagina, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu Senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhe sustento na devida estação? Bendito é aquele servo a quem o Senhor, quando voltar, achar assim fazendo. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Mas aquele mau servo disser no seu coração: ah, meu Senhor não vai vir não, Jesus vai voltar agora não. Já falam isso há muito tempo, que falam que Jesus vai voltar. Vai demorar para Jesus voltar. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante. Tá, Júlia? E começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os beberrões, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não o espera e na hora de que ele não sabe, e cortá-lo-á pelo meio e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto, choro e ranger de dentes. Então, que nós estejamos preparados como as virgens prudentes, atentos aos sinais, porque Deus disse na palavra do Senhor, é bem clara, quando Deus diz que Deus deixaria sinais na terra, no sol, no céu, no mar, mas muitos estão cegos. Então, devemos ficar atentos, preparados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!